vamos estar lendo até aqui, né? Então aqui tá contando a história de Rebeca. Não dá pra gente ler tudo, porque o capítulo 24 ele é muito grande, de Gênesis. Então, eu vou estar falando para vocês primeiro como começou até chegar em Rebeca, né? Então, Abraão, ele é considerado o nosso pai na fé. E Abraão teve Isaac na sua avançada idade e Sara, sua esposa, também na sua avançada idade. Por quê? Porque Deus prometera a eles, né? E logo nasceu Isaac, né? O filho da promessa, porque Deus tinha prometido para Abraão um filho. E a história conta que Abraão, já avançado de idade, a sua esposa falou: não, mas Deus prometeu dar um filho até agora, deita com a minha serva e ela te dará um filho. Só que eles pecaram contra Deus, porque quando Deus faz uma promessa, não tem idade, não tem nada, ele cumpre. Deus cumpre o que ele fala. E logo Abraão se deita com a serva lá, Agar, e logo ela fica grávida e tem um filho chamado Ismael. E eu tô contando isso também porque nós precisamos entender que nós não podemos agir por nós mesmos. Nós temos que confiar em Deus. O que Deus fala, nós temos que confiar. Deus tem falado na palavra dele conosco, então vamos ficar aqui na palavra do Senhor, confiando que no tempo certo o Senhor vai estar agindo nas nossas vidas, né? Então, e ali houve vários problemas. E o que aconteceu? Ismael, ele foi um problema para Abraão depois que ele cresceu, porque Deus prometeu a Abraão que ia abençoar toda a sua geração. E Ismael, ele recebeu também essa bênção, só que como ele não era assim o filho da vontade de Deus, a vida de Ismael se tornou um problema. E é problema até hoje, porque a geração de Ismael, ali a palavra de Deus fala que são os árabes. Então eles guerreiros, é como se eles fossem os muçulmanos e os judeus. Então até hoje eles guerreiam e não se dão bem, né? Então assim, tudo que não é dentro da vontade, dentro do propósito de Deus, tem problema, vem coisa ruim, né? E ali Abraão manda o seu servo buscar uma esposa para o seu filho Isaac. E ali depois ele teve o filho, e o filho da promessa. Depois que ele tinha feito uma bobagem, o filho dele já estava com 14 anos, o Ismael. E aí ele tem o seu filho, né, Isaac. Isaac cresceu, ele já estava com 25 anos aproximadamente, e Abraão já avançado de idade, porque quando Abraão teve ele já tinha quase 100 anos, né? E então ele fala para o seu servo Eliezer, vai lá na minha terra, lá na minha parentela, e traz uma esposa para meu filho Isaac, porque eu não quero que meu filho Isaac se case com as cananeias, né? Que era um povo diferente, as suas religiões e tantas coisas. E ali o Eliezer era sabe aquele braço direito que Deus sempre coloca do nosso lado, aquela pessoa que está ali sempre para nos ajudar. E ele foi, porque Abraão já era avançado de idade, ele não aguentava tantas coisas mais. E Eliezer foi. E Eliezer, chegando lá na parentela ali de Abraão, ele se ajoelha ali perto do poço e ele fala: Deus, me dá um sinal, quem é para me levar para casar com Isaac? E me dá um sinal, se ela me der de beber água para mim, para os meus camelos, me mostra.
E Deus estava ali naquela história. Deus tinha um plano, tinha uma história ali para se concretizar. E logo, quando ele estava de joelho, que ele levanta, aparece Rebeca, linda lá, com um cântaro na mão. E daí, aí ele falou, se ela me oferecer água, é ela, né? Se ela oferecer água para os meus camelos, é ela. E ela chega, e ele pede água nela. Toma, meu senhor, e eu vou buscar para os seus camelos, né? E camelos, gente, para quem não sabe, eles bebem 75 litros de água. Então, Rebeca, além de que era bonita, era trabalhadeira. Eu penso que ela era uma mulher forte, porque pensa vocês ir no poço buscar água. Haja braço, né? E Rebeca era essa mulher. E logo, Eliezer falou assim, nossa, é ela, né? E logo já falou com ela que o patrão dele lá, o senhor dele, Abraão, mandou ele lá buscar uma noiva para o seu filho Isaque. E o que você acha? Ela falou assim, eu quero, eu vou, né? E ela era uma mulher direcionada por Deus. E logo ela vai correndo, fala para a mãe dela. E nessa história toda, Eliezer já dá pulseira de ouro, dá pingente para ela e adorna a Rebeca. E, gente, agora nós vamos fazer o quê? Uma analogia da vida dessa história de Rebeca. Abraão, ele simboliza quem? O nosso pai, Deus, né? E Isaque, Jesus, o noivo que está nos esperando. Eliezer, o Espírito Santo, né? E Rebeca simboliza nós. Nós somos as Rebeca que estamos nos adornando para um dia nos encontrarmos com o nosso Deus. E nós vemos que o quê? Deus escolheu Rebeca. Deus tinha um plano na vida de Rebeca. E para que esse plano se cumprisse, ela precisava ter o quê? Os requisitos de Deus. E logo Eliezer falou ali como o Espírito Santo, né? Eu vou ver se ela vai me servir, se ela é uma pessoa boa, né? E logo aquela mulher estava ali trabalhando, e logo que ela viu aquela pessoa necessitada, ela ajudou, ela deu água, ela não mediu o esforço, vão lá para minha casa, tem palha lá para os seus camelos dormir. Então ela fez a parte dela. E nós, gente, nós estamos aqui na terra, né, como Rebeca. Nós estamos nos preparando para um dia encontrarmos com o nosso noivo, né? Aqui é o Isaque, mas nós vamos nos encontrar com Jesus. E a história é tão bonita e dá para fazer uma analogia muito bonita da história, porque quando Rebeca está indo para encontrar com Isaque, ele está vindo. Ele avista lá os camelos e ele vai ao encontro de Rebeca. E Jesus, gente, ele vai vir também ao nosso encontro, né? E nós precisamos estar o quê? Nos adornando, né? Para um dia nós estarmos com o nosso Deus. Deus, gente, ele tem planos para nós, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Então ali Rebeca fez tudo direitinho e o Espírito Santo falou, é essa, né? Então nós precisamos disso, ter os requisitos que Deus espera de cada um de nós. E eu vejo que Rebeca, quando ela foi lá no poço, ela saiu do seu comodismo, né? Ela falou, vou lá buscar água. Rebeca era uma mulher que tinha servas. A Bíblia fala que as servas dela foi com ela, mas ela não estava em casa. Ela estava trabalhando, ela estava buscando algo, né? E nós também não podemos ficar acomodados, né? Nós temos que buscar, né, as coisas para as nossas vidas. Nós não podemos cruzar os braços, né? Deus nos escolheu, mas nós podemos ficar aí sem fazer nada? Não, nós temos que ir, nós temos que fazer, nós temos que amar as pessoas.
o Espírito Santo está de olho em nós. Deus nos escolheu, mas o Espírito Santo está lá. Se ela fizer isso e isso, aí essa é a noiva de Isaac. Então, eu creio que o Espírito Santo está nos observando, está vendo se nós estamos assim, se nós somos a noiva que Deus espera que a gente seja, né? Hoje eu estava falando para Maria Rosa. Maria Rosa, Deus, as pessoas entendem Deus de uma forma errada. Porque quando o seu esposo, o Gilson, foi casar com você, ele casou com você sem olhar quem você era? Não. O Gilson olhou os requisitos da Maria Rosa. Ele não ia casando com a Maria Rosa de qualquer maneira. E os nossos esposos, quando casou com a gente, eu acredito que eles olhou. E depois pode que eles enganou em alguma coisa. Porque eles são humanos, né? Mas ele olhou para casar com ela. E Jesus também está procurando uma noiva, mas uma noiva que se encaixa com o noivo. Então nós podemos falar que somos de Deus, mas nós não fazemos nada para Deus, nós ficamos no comodismo, nós queremos uma religião, mas nós não queremos obedecer a Deus e a sua palavra. Quantas pessoas a gente chama para uma reunião igual a essa, né? Mas o que elas querem? Elas querem o quê? As coisas fáceis, a porta larga. Não, eu vou ficar na minha, porque lá não me proíbe nada. Mas Deus não nos proíbe nada. Ele somente fala, me obedeça e você vai estar um dia comigo na eternidade. Então não adianta a porta ser larga, você estar num lugar que não se enquadra com a palavra de Deus. Porque o noivo vai exigir requisitos de nós. Senão ele não casa com a gente não, gente. Senão ele não vai querer a gente não, né? Então, a gente vê que a gente precisa disso. E como Deus falou de Saul, eu não vou ler a história dele. Mas Saul, gente, a palavra de Deus fala que Saul foi ungido rei por Samuel e Davi também foi ungido rei por Samuel. Mas Saul, o seu nome significa pedido a Deus e Davi significa amado por Deus. Feito deles. Porque o povo estava se desviando da verdade. Então eles queriam andar no pecado. Então eles falaram, não, eu não quero esses reis, eu quero Saul. Porque Saul era parecido com eles, né? Então, Saul não foi um homem escolhido por Deus para reinar Israel. Quem foi escolhido por Deus foi Davi. E ali, a palavra de Deus, ela nos fala claramente que a gente tem o governo que a gente merece. Então o povo escolheu e daí começou ali a história de Saul. Saul, gente, ele era totalmente o contrário de Rebeca e de Davi. A palavra de Deus fala que Saul tinha uma natureza pecaminosa, ele era mau, ele era egoísta, ele matou 85 sacerdotes de Deus porque ele tinha medo de perder a sua posição. Davi não tinha nada de Deus, ele era invejoso, matador e a natureza dele era pecaminosa. E toda pessoa que se levantava e que ele achava que ia ser melhor do que ele mandava matar. E este Saul, gente, quando ele começou a pecar, e quando a pessoa começa a andar em caminhos errados, os demônios vão entrando. Então espíritos malignos começaram a entrar na vida de Saul. E por fim, Saul foi consultar uma feiticeira. E chegando lá, depois que ele consultou essa feiticeira, os demônios veio tanto na vida dele que ele, sabe o que ele fez? Se suicidou.
Então, o destino de Saul foi trágico, porque ele estava em um lugar, não era porque Deus queria que ele estivesse ali, o povo quis, e como o povo quis, Deus permitiu, mas não era a vontade de Deus. E quando uma pessoa está em um lugar que não é a vontade de Deus, ele estar ali, aí vem problemas, né? Aí vem destruição. Então, se tem uma coisa que eu falo muito para Deus, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu não quero que homens me unjam nada. Eu quero que o Senhor me escolha para fazer isso ou aquilo. Por quê? Quando a gente é escolhido por Deus, é tudo diferente, né? Rebeca, ela foi o quê? Escolhida por Deus para casar com Isaac, e ali depois foi uma história linda. E a gente vê até o final que o marido dela morreu, a Abraão, né? Sara, né? E a gente vê até o final da vida de Rebeca que ela era uma mulher visionária, pelo fato que ela teve 2 filhos e ela fez algo lá que a gente entendeu que ela era uma mulher visionária, que ela enxergava mais longe do que as outras pessoas, né? Então, o que a gente precisa? Saul não se adornou para um dia estar com Deus. E Saul foi morar onde, gente? Ele suicidou, depois que foi numa feiticeira. Ele deve estar num lugar muito ruim, né? E tudo na nossa vida é as nossas escolhas. Nós que decidimos o nosso futuro, né? E quantas vezes nas nossas vidas nós deixamos algum espírito maligno entrar em nós? Porque Saul tinha vários espíritos na vida dele que não era de Deus. E então nós precisamos assim tirar, deixar esses espíritos sair da nossa vida. Porque se não é de Deus, não pode estar em nós, né? Então, tudo que é maligno, tudo que não é de Deus, nós não podemos ter. Saul começou a consultar cartomantes, Saul rejeitou a Deus. E por que ele foi na feiticeira? Porque Deus não falava mais com ele. Aí como Deus não falava, ele foi em alguém que ele achou que falava com ele, né? E ele saiu dali tão possesso que se matou. Em Romanos, então nós precisamos tirar da nossa vida tudo que não é de Deus. E se nós tivermos algo na nossa vida, nós temos que, esse algo tem que vir de Deus, né? Porque eu vejo que muitas pessoas estão em lugares que não eram para estar. E a gente fala, como? Mas não foi Deus que ungiu, não, gente. Não foi escolhida por Deus. Às vezes Deus permitiu, mas aquilo ali não é de Deus e o final é trágico. Porque tudo na nossa vida tem que ter a intervenção de Deus. Em Romanos 6,15, vamos ver o que está falando. Romanos 6,15 a 18. Romanos 6,15 a 18. Então fala assim: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja o pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas
Graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, o que a gente vê aqui, gente? Aqui o texto que veio da igreja, eu achei assim muito interessante, eu quero ler e depois a gente fala sobre. Então fala assim: o apóstolo quer que os cristãos vivam em submissão ao novo mestre de suas vidas, Jesus Cristo, não sendo mais levados pelo pecado como viviam antigamente. Agora, o pecado já não deve exercer mais o domínio que exercia sobre a vida deles. Os homens são servos daquele mestre a quem obedece, seja do pecado que conduz à morte ou da justiça em Cristo Jesus que conduz à vida. Os servos de Deus foram libertos do pecado e agora colhem frutos para a santificação em suas vidas. Você tem colhido frutos que te conduzem à santidade em seu relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo? O seu relacionamento com o Senhor está enfraquecido, ou o seu relacionamento com o Senhor está enfraquecido por causa da presença do pecado? Então, Paulo pergunta: se havemos de pecar por estarmos debaixo da graça? A sua resposta é que somos servos de quem obedecemos. A graça de Deus nos transforma em servos da justiça e por causa disso o pecado já não deve reinar em nós. Como o apóstolo diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, naquele que deve ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, concluímos que, por meio do reinado da graça, Deus concede aos homens não aquilo que eles merecem, que é a morte, mas o favor imerecido de Deus, que é a vida eterna. A vida eterna nos pertence somente por nossa união com Cristo, né? Então o homem, há dois destinos para o homem: um que conduz à morte espiritual, por ser escravo do pecado, e o outro que concede vida eterna àqueles que morreram com Cristo e com Cristo ressuscitaram para a nova vida. Então nós vemos aqui, confirmando aqui, né, que Saul, ele começou a pecar. Ele, assim, ele foi ficando tão arrogante, ele queria poder, ele queria, como se diz, ele queria posição. E todo mundo que entrasse na frente dele, ele destruía. E daí Deus já não habita mais no pecado. Aí ele foi buscar na mentira, nas cartomantes, na feitiçaria, e ali os demônios destruíram ele totalmente, né? Então o salário do pecado é a morte. Então tudo que é pecado nós temos que desviar. E nós temos que entrar aqui na palavra de Deus e procurarmos nos santificar a cada dia. Para quê? Para que um dia a gente venha se encontrar com Jesus. E é tão lindo isso, gente. Hoje de manhã eu orando, me veio Apocalipse 22. E a gente vê que não vai demorar muito. Apocalipse 22, 5 ao 7. Então fala assim: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vêm acontecer. Eis que vem sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, né?
Então, gente, o noivo está vindo. A palavra de Deus fala que 1000 anos para nós é um dia para Deus. Mas o que a gente entende? Devido a tudo que tem acontecido na terra, Jesus está chegando. E hoje de manhã, quando eu estava orando, me veio a frase: eis que venho sem demora. Então Rebeca, ela se adornou para encontrar com o noivo Jesus. E a gente fazendo a analogia disso, colocando Jesus ali nessa história, nós precisamos nos adornar. Nós precisamos estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, em obediência. Nós temos que ser servas uns dos outros, nós temos que amar as pessoas, nós precisamos pregar o Evangelho. Por quê? Porque o Espírito Santo está conosco, mas Ele está olhando se nós temos os requisitos para a gente encontrar com o noivo Jesus Cristo e morar com Ele para a eternidade. Será que nós temos os requisitos que Rebeca teve? Será que se o Espírito Santo falar assim, eu vou ver se ela vai poder estar ali com o noivo, casar com o noivo, será que o Espírito Santo não vai ficar decepcionado com a gente? Não. A Iraci não tem os requisitos. Não é ela. Eu vou arrumar outra. Pode acontecer. Porque o Espírito Santo está no nosso meio, está conosco, Ele está nos preparando. Mas se a gente não fizer a nossa parte, nos adornar, ser aquela pessoa que sai do nosso comodismo, que e vai lá e ajuda o outro, e abençoa o outro. Se Rebeca estivesse na casa dela, quietinha lá, será que... Porque Eliezer, que simboliza o Espírito Santo, falou assim, me mostra, e se ela chegar aqui e ela me der a água, se ela me abençoar meus camelos, é ela. Se ela fosse preguiçosa, ia ser difícil Deus tirar ela da casa dela, né? E ela ia o quê? Perder a bênção. Então eu sei que para muitas, hoje é uma segunda-feira, um dia difícil sair de casa, vendo a Fátima cansada, né? Trabalho, madruga, mas nós precisamos ter os requisitos de Deus. Se nós levantamos, trabalhamos, fizemos tudo para nós precisamos dar um passo até Deus e amar a Deus, amar as pessoas, nos prontificar, ajudar o outro, e o Senhor vai continuar